Vocês quiserem acompanhar toda a sequência, pode ser a partir do verso 12 até o verso 26, mas nós leremos apenas do verso 22 até o verso 26. Permaneçam depois com as Bíblias abertas para acompanharmos a sequência do texto e conferirmos outras referências também. Diz assim a palavra do Senhor: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Você pode conferir a mesma referência, o mesmo texto, no livro de Lucas, capítulo 22, obrigado, Lucas capítulo 22, você pode acompanhar também no Evangelho de Mateus, também no capítulo 26, se não me engano, 26 de Mateus, e pode acompanhar no Evangelho de João, capítulo 13, as mesmas referências, o mesmo conto, embora João tenha uma perspectiva diferente. Eu escolhi o Evangelho de Marcos por uma razão bem peculiar, que é concernente ao local onde fora realizada a ceia. Também Marcos é bem interessante, é o único que faz a citação do que aconteceu logo após a celebração da ceia, com um canto de um hino. Poucas referências no Novo Testamento nós temos a citação de que eles estavam cantando. Por exemplo, nós temos de Paulo e Silas na prisão, mas aqui, logo após os discípulos participarem da ceia, cantaram um hino. Os meninos até brincam aqui na igreja. Tem gente que vem para o culto, acaba o culto e vai logo embora, não cumprimenta ninguém, né? Chega, sai, vai, a gente quando procurou, já foi. Em compensação, tem alguns que não querem ir embora. Ficam aqui, a gente tem que mandar eles ir embora para a gente poder fechar a igreja. E o lema para essas pessoas tem sido: e cantaram um hino, e cada um foi para a sua casa, né? Essa é a brincadeira, que tem muita gente que gosta desse cafezinho depois, da comunhão depois, e eles não cantam o hino e vão embora não, eles gostam de ficar juntos, e todos nós somos convidados a esse mesmo espírito de comunhão, de querer estar juntos. Mas a ceia do Senhor, bem recente, nós falamos sobre as maneiras, como é distribuída a ceia, a prática em si da igreja na ministração da ceia, mas hoje eu quero pensar sobre preparando-se para a ceia, falando aqui do contexto do texto de Marcos e da citação dos outros evangelhos, como também trazendo isso para a nossa vida. Muitas pessoas, quando sabem, é dia da ceia, então, embora eles estejam ausentes por um tempo na comunidade, na frequência, na igreja, quando pensam, hoje é dia de ceia, eu vou porque eu quero participar da ceia. Alguns até se preparam, consertam suas vidas, têm um tempo de confissão com o Senhor, se apresentam diante do altar de Deus: olha Deus, eu pratiquei isso, fiz isso, mas essa semana é a semana da ceia, eu quero estar bem para participar da ceia do Senhor, quero estar em comunhão com o Senhor. Nessa devoção, alguns até usam a prática do jejum, para realmente estar em intimidade com Deus e fazer desse momento da ceia um momento especial de íntima declaração de comunhão. Isso é fato. Eu não sei quantos aqui refletem assim, pensam assim, mas é um espírito válido para o cristão de se organizar e se preparar para a ceia. Aqui num contexto bem diferente,
da ceia como é ministrada hoje, da ceia como é crida e partilhada na igreja cristã, havia uma preparação, uma preocupação, um interesse dessa participação da ceia, e do local, porque a gente vai ver esse local da ceia, e até hoje existe lá reservado esse espaço comemorado como o local onde foi realizada a primeira ceia por Cristo Jesus. Mas vamos ver na perspectiva de Jesus, como Jesus estava se preparando para esse momento da ceia. Então, lembrando todos os contextos, tanto dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados os sinópticos, como de João, que é fora dessa rota da semelhança dos outros, nós entendemos que Jesus estava comunicando aos seus discípulos que era chegado o seu tempo, era chegada a sua hora. Jesus sabia que aquela Páscoa, que aquela ceia, que aquele momento seria o último tempo deles, junto com seus discípulos. Ele sabia que logo após esse tempo ele seria preso, ele seria levado para a cruz e entregaria a sua vida em resgate de muitos, de todos nós. Ele sabia disso. E ele se preparou, se organizou, tanto antes e depois da ceia, porque depois da ceia ele teve um momento de íntima comunhão, de oração, lá no Getsêmani, convidando até os discípulos para participarem, e eles não conseguiram porque dormiram. Mas Jesus, ao se preparar, se você abre o Evangelho de Lucas, capítulo 22, você vai ver o desejo de Jesus, é expresso por Lucas dizendo o seguinte: e ele desejava muito ceiar com seus discípulos. Era desejo de Jesus, era plano de Jesus, era projeto de Jesus, era de sumo interesse dele estar com seus discípulos naquela hora da ceia, naquele tempo de comunhão. Ele sabia que era um tempo único, peculiar, próprio para ter intimidade, uma conversa mais profunda com seus discípulos. Então, se a gente traz isso para a nossa realidade de hoje, na perspectiva de Cristo Jesus, quando nos reunimos para a ceia, o seu desejo continua o mesmo, de estar presente conosco. Ele até participou desse tempo em outros momentos com os discípulos. Após a sua ressurreição, passou ele a aparecer no primeiro dia da semana, e nesse ele se reuniu com seus discípulos para comungar, para ceiar. No caminho de Emaús, ele foi reconhecido depois no partir do pão, na beira da praia com Pedro e com os outros discípulos, foi reconhecido no partir do pão. Era desejo de Jesus, ceiar, participar, comungar, ter comunhão com seus discípulos nessa hora. É muito desejo de Jesus estar presente nessa hora na sua vida. Nesse tempo em que você vai declarar, e aqui a simbologia da ceia era bem diferente. Naquele momento, a ceia era a celebração da Páscoa, passagem, celebração da libertação da escravidão do Egito. Para nós, é a libertação da escravidão do pecado, das garras de Satanás, celebrando a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Mas é desejo de Jesus estar presente conosco nessa hora. Já pensou nisso? A hora que você se reúne como igreja, a hora que você está junto como corpo de Cristo, para participar da ceia, Jesus diz assim: eu queria muito estar com você hoje à noite lá. É meu desejo estar presente com você, eu não vou te deixar sozinho, eu vou estar lá, pronto, disposto com vocês, eu tenho algo muito especial para partilhar. E esse era o desejo de Jesus, até porque era um tempo de ensino. Quando os discípulos estavam se organizando e se preparando para participar desse tempo da ceia, havia uma disputa, havia um certo constrangimento, um certo interesse pelo poder, porque eles achavam que Jesus ia ser o rei de Israel, fisicamente, politicamente, e havia um interesse, e Jesus ali
ensina os seus discípulos. E é isso relatado também no Evangelho de Lucas, mas especialmente esse relato é do Evangelho de João, capítulo 13, que enquanto Jesus estava na ceia, ele tirou a túnica dos seus ombros, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos, ensinar a eles, partilhar com eles um princípio de temor, de obediência e de serviço. Quem quiser ser o maior, que primeiro seja o menor. Quem quiser ser servido, que primeiro sirva. Ele ensina a Pedro também que é impossível ter comunhão com ele se por ele não for limpo, lavado, purificado. No ato de lavar os pés, Jesus está dizendo que é ele que nos limpa, é ele que nos purifica, ele que tira toda a sujeira, toda a imundícia de nós. Tudo aquilo que não convém para a sua santidade, para a sua celebração, para o seu momento de comunhão, é ele quem tira de nós. Assim como ele nos ensina que devemos viver em comunhão, servindo uns aos outros, que não deve haver uma briga por quem é o maior, quem é o menor, quem é o menos, ou quem é o mais importante. Para o Senhor Jesus Cristo, na sua perspectiva, estar com seus discípulos era um tempo de ensino. Ele disse: eu quero estar com vocês, quero participar desse momento com vocês, até porque eu tenho algo precioso para ensinar, eu tenho algo precioso para dizer a vocês, de suma importância. Vocês vão andar agora sem a minha presença física, só através do Espírito, mas esses valores bem exemplificados no lava-pé, Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Estar com Jesus na ceia é estar disposto e pronto a aprender, estar disposto e pronto a receber do seu ensino. Também era um tempo de ressignificação da ceia. Jesus aqui, na comunhão, no partir do pão e no distribuir do vinho, ele ressignifica aquele momento. Agora, a ceia passaria a ter um outro significado. Para os discípulos, já não eram as ervas amargas, já não era o pão asmo, já não eram esses elementos os mais importantes. Eles já não deveriam só se lembrar de que eles foram libertos do Egito, mas eles deveriam se lembrar que agora eles tinham sido libertos pelo sacrifício de Cristo Jesus. O pão significa o meu corpo, o vinho significa o meu sangue. Façam isso todas as vezes que se lembrarem de mim, quando é Paulo recomendando, dizendo que assim recebeu do Senhor o que estava partilhando a igreja de Corinto. Agora Jesus disse: olha, enquanto vocês estavam lembrando lá para o velho, para a história da libertação do Egito, agora vocês têm que olhar para mim e se lembrarem de mim, quem libertou vocês, quem lavou, quem limpou, quem purificou, de quem vocês aprenderam, de quem vocês receberam. Hoje, bem interessante, na IBD, na aula de João, ministrada pelo pastor Geiso, a gente compartilhava um momento de intimidade, a encarnação de Cristo Jesus, a presença do Deus encarnado em Cristo Jesus, e o seu ensino exatamente dizia que Deus estava se comunicando conosco sem nenhuma interferência no processo de comunicação. Se no Velho Testamento os homens interpretaram a lei de maneira errada, trouxeram significados errôneos, em Cristo Jesus, no seu ensino, ele estava falando diretamente com os homens, abertamente com os homens. Era o Deus nos ensinando a mensagem do Evangelho, os valores, os princípios, todo o ensino de Jesus é ensino de Deus para nós. Então, aqui Jesus está trazendo esse novo significado da ceia. Então, quando a gente vai beber do vinho e comer do pão, nós estamos nos lembrando de Cristo Jesus. Jamais poderemos nos esquecer.
Enquanto houver a ceia, enquanto houver a comunhão, enquanto houver a presença da igreja, nesse momento de partilhar o pão e o vinho, nós nos lembraremos de quem é o nosso resgatador, de quem é o nosso redentor, quem é o nosso salvador, é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é por Ele que nós vamos ao Pai, e é por Ele que nós somos limpos, lavados e purificados, amém? Estar na ceia, na perspectiva de Cristo Jesus, é isso. Na perspectiva dos discípulos, era um rito religioso, e quando a gente lê o texto dos 3 evangelhos, e também do evangelho de João, dos 4, há essa preocupação dos discípulos, onde é que nós vamos ceiar? Olha, chegou a Páscoa, o cordeiro já foi morto, tudo aconteceu, Jesus, está todo mundo se movimentando, e a nossa ceia, onde vai ser? Onde é que nós vamos nos reunir para ter esse momento de rememorar a libertação lá do Egito, de cumprir os ritos, de comer o pão asmo, de comer as ervas amargas, de ter esse tempo, que o Senhor vai falar para nós, onde é que nós vamos cear? Seria mais ou menos assim, Natal, meia-noite, todo mundo com os fogos lá, aí você se lembra, puxa, lá na casa do tio Braz tem um pernil, olha, lá está a família do tio Braz reunida, lá na casa do tio Julinho, também, ó, tem uma turma lá, tem um peru maravilhoso, uma farofa daquelas especiais, e você está trabalhando, seu marido trabalhando, seus filhos trabalhando no mercado, sai de lá 11 horas da noite, aí já diz assim, e a minha ceia, onde vai ser? Ixi, nem comprei o frango, nem comprei o peru, nem tenho o pernil, quer saber, eu acho que eu vou passar dormindo mesmo. Tem alguns até que pensam assim, não é? Não vai ter ceia, não vai ter nada. Para os discípulos, está todo mundo se organizando, e a nossa, onde vai ser? Havia essa preocupação dos discípulos, e eles compartilham com Jesus, Senhor, onde vai ser a nossa ceia? E aí Jesus dá as devidas instruções, onde seria a ceia? Olha, escolheu 2, imagine, já gerou um ciúme, se todos estavam preocupados, onde seria a ceia, todo mundo queria participar, mas pense, na igreja, olha, um momento especial, nós vamos ter pudim, nós vamos ter almoço, aí o pastor escolhe só 2, puxa, eu estava lá à disposição, eu podia participar, por que ele não me escolheu? Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, né? Eu podia, e Jesus dos 12, com mais as mulheres e tudo, ele escolheu 2, diz, vão, acompanhem, porque quando vocês entrarem na cidade, vai ter uma pessoa com um cântaro na cabeça, um vaso na cabeça, acompanhe ele, onde ele entrar, lá vai ser, aí você procure o dono da casa, o anfitrião da casa, e pergunte onde será a ceia, e aí dito o texto, num cenáculo, numa parte superior da casa, num canto especial, numa sala preparada já para a ceia do Senhor. Alguns até declaram que essa era a casa de João Marcos, e Marcos, inclusive, faz um relato especial, porque quando ele está, depois da ceia, no Getsemane, lá com Jesus, quando Jesus é preso, e os discípulos são ameaçados, a interpretação é de que João Marcos corre, e deixa a sua roupa para trás, e sai correndo pelado. Alguns entendem que não era literalmente pelado, né? Podia até colocar o filme, Largados e Pelados no Jardim do Éden, né? Ou das Oliveiras, mas ele sai correndo, provavelmente deixou a túnica, as capas principais, e saiu com a roupa menor, né? Uma roupa mais íntima, podemos dizer assim, mas Marcos provavelmente fizesse parte de uma das primeiras famílias convertidas a Cristo Jesus na cidade de Jerusalém, e lá na casa de João Marcos, no cenáculo, num salão especial, foi onde fora realizada a ceia. Alguns até entendem que nesse mesmo lugar foi onde aconteceu, e onde estavam reunidos os discípulos, e aconteceu o dia de Pentecostes,
né? Para a Igreja Católica é celebrada no mesmo lugar, os dois eventos, na mesma casa, acontece a celebração da ceia, e depois o dia de Pentecostes, celebrado nesse lugar para memorizar que ali foi realizada a primeira ceia e aconteceu Pentecostes. Foi construída uma igreja, foi construído um lugar especial, um marco para a celebração desse tempo. Depois foi destruído. Hoje há um cenáculo, o pastor que já foi em Israel visitou lá, né? Há um cenáculo que é administrado, regido pelo governo, pelo ministro, para a liberação de eventos e cultos religiosos, mas está lá, nesse mesmo lugar, um cenáculo, que é não mais a sala, mas um lugar especial, reservado para esses eventos, mas onde fora realizada a ceia do Senhor. Na perspectiva dos discípulos, era um momento religioso, de cumprir um rito, né? De participar daquele tempo. Era um tempo também de prestígio, de disputa. Se você abre Lucas capítulo 20, você vai encontrar inclusive uma mãe, que é a mãe de Tiago e de João, dizendo: Senhor, conhece os meus 2 filhos? Conheça. Então, quando tiveres postado no seu reino, coloque um à sua direita e outro à sua esquerda, eles serão o seu braço forte. Aí Jesus ainda diz assim: para participar desse momento comigo, vai ter que tomar o cálice que eu tome. E ele dizia: não, nós participaremos, nós estaremos lá. Parece a música que a gente cantou, né? Independente do que for, eu vou te celebrar, eu vou te seguir, não, independente. E aí Jesus traz uma lição, e aí no momento da ceia, ele faz o lava-pé, e isso quebranta o coração de todos os discípulos, até porque no texto vai dizer que os outros discípulos ficaram bravos com Tiago e João, e bravos com Zebedeu e com a mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, porque criou esse constrangimento de colocar um mais que o outro, colocar imposições. E eu imagino aqui que João e Pedro também, Tiago, ficaram bravos, porque se eles eram os mais íntimos, não, nós já somos os mais próximos. Vocês vão se lembrar também que João até tem uma certa briga com Pedro, quem será o primeiro? Na hora da ressurreição, Pedro corre, João corre, um quer passar primeiro, quem chega primeiro no sepulcro para ver se Jesus foi sepultado? João até se considera o discípulo amado, aquele que colocou a cabeça no ombro de Jesus. Havia uma certa disputa, havia uma certa briguinha, quem era o mais amado, quem era o mais importante, quem seria o fulano, quem seria o cicrano. Havia uma ciumeira. Aquele momento crucial da vida de Jesus, na perspectiva dos discípulos, política, embora Jesus falando que queria morrer, queria ser morto, mas eles ainda não tinham essa compreensão total. Havia um interesse político, havia um interesse social, havia um atrito entre eles. A gente é mais ou menos assim, mesmo na hora da ceia, a gente fica olhando para um, para outro, e a gente fica: por que o fulano, por que o cicrano, por que isso, por que aquilo? Na nossa jornada e na nossa vida cristã, a gente é cheio de ciúme, não é? Aqui não tem muito disso, mas eu já pastoreei algumas igrejas que, meu Deus do céu, para escolher alguém para fazer alguma coisa, tinha que ser num melindre, tinha que ser assim, porque dava um ciúme, fazer a escala para fazer uma coisa e não escolher o outro, por que não eu? Aqui os meninos ficam brigando para nem estarem na escala do louvor, mas eu já participei de igreja que, para fazer a escala de louvor, eu queria estar no domingo tal, porque vai estar o pregador tal, no aniversário, tinha que ser nós, tinha que ser. Às vezes é um melindre, uma disputa, a gente cheia de ciúmes, os discípulos eram humanos, também estavam assim, na perspectiva deles, era uma oportunidade de se destacar. Trazendo isso para nós, momento de comunhão com Deus, momento de adoração, momento de nos apresentarmos diante do Senhor, não é hora da vaidade, não é hora do orgulho, não é hora da disputa, é hora de servir.
Não é hora do orgulho, é hora da humildade. Não é hora da vaidade, é hora do quebrantamento. Mas eles ainda estavam obscurecidos no seu entendimento. Era um momento de espera de mais um dia de milagres, porque ainda, se nada acontecesse, Jesus não fosse preso, depois daquela noite, depois daquele jantar, no outro dia, Jesus em Jerusalém continuaria ensinando, realizando milagres, realizando os seus feitos. Então os discípulos pensavam, não, no outro dia tudo vai ser normal, Jesus vai operar milagres, Jesus vai ensinar, Jesus vai confrontar os líderes, vai acontecer tudo isso. De fato, independe de Jesus estar vivo carnalmente ali, ou na pessoa do Espírito, as coisas continuariam a acontecer, mas essa era a perspectiva. Haviam ansiedades, expectativas humanas em cima do que Jesus iria fazer. Quantas vezes as nossas expectativas, os nossos olhares egocêntricos, egoístas, humanos, em cima dos feitos de Jesus, e quando eles não são realizados nessa perspectiva, nós nos frustramos, nos decepcionamos, enlutamos a nossa vida. Os discípulos estavam com esse olhar ainda muito humano para a vida de Jesus. Das pessoas, outras que não eram os discípulos, os religiosos, os líderes, aquele era o momento oportuno para denunciar Jesus, prendê-lo e matá-lo. Para os romanos, como era um momento de festa em Jerusalém, de um evento com muita gente, era o momento de evitar tumulto, impedir conflitos, administrar as circunstâncias acontecidas naquele momento. Muito alvoroço, muita gente. Não é assim numa cidade? Vai ter um evento na cidade, os organizadores, os políticos, as autoridades procuram organizar a polícia, procuram organizar os seguranças, as vias ficam fechadas, nas regiões principais ali há um cirandar das autoridades, do policiamento. Em Jerusalém não era diferente. A perspectiva, o olhar daquele momento de Páscoa, de ceia, para as autoridades era um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas. Vamos estar atentos para ver o que vai acontecer. Para os religiosos, a hora de prender Jesus. É tanto que Judas se reúne com os principais líderes religiosos e recebe as 30 moedas de prata para traírem Jesus, esperando a hora certa, a hora oportuna para matar Jesus. Ainda é assim. Para a multidão, mais um evento, mais uma festa. Se Jesus vir e for fazer milagre, eis-me aqui, quero receber o milagre que ele tem para mim. Ou então, eles foram influenciados, seduzidos pelas autoridades e pediram para crucificar Jesus. Eram aqueles que não tinham nenhuma convicção, que não tinham nenhum entendimento, nenhum discernimento, nenhum valor absorvido quanto à vida e o ministério do Messias, de Cristo Jesus, estavam ali para ver as coisas acontecerem. Momento de nos reunirmos, ainda que Jesus queira estar conosco, presente conosco, também é hora que a gente não deve se comportar como os líderes religiosos, nem nos comportarmos apenas como as autoridades e muito menos como a multidão. Tem gente que quando vai se reunir como igreja, e a gente se preocupa, estão preocupados apenas com a organização física, com o espaço físico, com o ambiente físico, com a segurança, com isso, com aquilo. Também devemos, mas não é apenas e somente isso. Tem outros que se reúnem com um senso tão crítico, de tanta observação, de tantos detalhes, que acabam matando o que Jesus tem para fazer. Ninguém pode matar Jesus no sentido de Deus, das suas ações, do seu poder, mas enche o ambiente com um espírito de incredulidade,
de rejeição, de crítica, de negativismo, digamos assim, que é um ambiente que fica frio espiritualmente, sem nenhum sentido de devoção, de adoração, de celebração, fica morto. Os religiosos estavam ali para impedir o agir de Jesus, para impedir o agir de Deus na vida de Cristo Jesus. E quantos estão assim, buscando impedir o agir de Deus, trabalhando para impedir a ação de Jesus? Poderíamos dizer, até como Pedro, porque Pedro, quando Jesus disse que vai ser morto, não, Senhor, vai não vou deixar. O que é preciso fazer para que isso não aconteça? Espada. Então, vamos juntar uns facões aí, até juntar uma determinada quantidade de espadas, e Pedro era um desses que estava armado, depois da ceia, no momento do aprisionamento de Jesus. Tem muito crente armado, né, se organizando para impedir o agir de Jesus. Não seja assim. E a casa anfitriã? A casa que ofereceu para Jesus fazer a sua ceia. Alguém já parou para pensar nisso? O trabalho que é organizar uma casa anfitriã para ter o PGM? Ele tem que limpar a casa, organizar a sala, lavar às vezes, deixar tudo, não é assim, Lu? Dá um trabalho, né, Lu? Tem dias assim, podia não ter célula hoje, podia não ter PGM, não é assim, Sandrinha? E aí ainda organiza tudo, o povo não vai, limpa, organiza, mobiliza, e ali não era qualquer reunião, não era qualquer ambiente, a casa tinha que se organizar, se preparar, deixar a mobília, deixar tudo certinho, porque ia estar lá Jesus e os 12 discípulos. Receber 12 pessoas em casa, não é fácil, né, Cida? Mesmo que você tenha aquela mesona lá, mas fazer comida para 12 pessoas que comem bem, eu imagino que Pedro comia bem, João comia bem, Tiago comia bem, era só gente forte, e ainda tinham aqueles que acompanhavam Jesus, tinha mais a casa anfitriã. Gente, era preparar a casa para mais ou menos umas 20 pessoas. Então, na perspectiva da casa anfitriã, receber aquele momento da ceia, era um momento de trabalho, era um momento de investimento, preparar comida, preparar todas as coisas. Então, dá trabalho preparar o ambiente para Jesus se fazer presente. Então, como casa anfitriã, como igreja, como espaço, todo lugar que nos reunimos, para estarmos como igreja, juntos, para que Jesus se faça presente, vai dar trabalho. Jonathan chega cedo, não é, Jonathan? Para ligar o som, para ligar ali, quem é da mídia, quem é do louvor, chega aqui 4 horas da tarde para ensaiar, dá trabalho. Tem dia que dá vontade de não vir, né, Jazz? Oh, Deus, hoje tem jogo do Flamengo, eu queria lá ver o jogo do Flamengo, ele não é flamenguista não, mano, estou seduzindo ele. Então, né? Dá trabalho, irmãos, participar e organizar o espaço onde Jesus, não por físico, mas para nós estarmos presentes, dá trabalho. Então, e a gente tem que apreciar isso. A casa anfitriã que recebeu Jesus teve muito trabalho. Os discípulos que foram lá, foram ajudar. Só dizer assim, aqui que o Senhor vai cear, então a gente está aqui, disposto a também ajudar, participar, colaborar. Isso também nos traz uma grande lição. Quando as pessoas estão organizando, trabalhando para o momento de estarmos em comunhão, de cearmos, de partilharmos do que Deus, do que Cristo Jesus tem para nós, a gente pode participar, a gente pode se oferecer. Foram lá só 2 enviados por Jesus, mas os 2 devem ter colaborado, ajudado. Tem gente que não quer ajudar em nada, chega às vezes na igreja, tem alguma coisa fora do lugar, deixaram tudo desorganizado ali,
não puseram, nem limparam os bancos, cheio de poeira, não quer nem pegar um paninho para limpar o lugar que vai sentar, ele quer chegar e encontrar tudo prontinho, para ele sentar, receber, levantar e ir embora. Vai para jantar na casa de alguém, lá no PGM, come, deixa tudo sujo, não ajuda nem a lavar a louça, né, Sandra? Nem ajuda a lavar a louça. Podemos ajudar, podemos participar. Esse é o momento que, quando nos reunimos como ceia do Senhor, como casa do Senhor, como lugar onde Deus vai estar presente, a gente participa, a gente colabora, a gente se integra, é parte disso. Quando Jesus chegar, com certeza, o lugar vai estar pronto, o lugar vai estar organizado, a nossa perspectiva, o nosso propósito vai estar centrado no que deve realmente ser, e quando Jesus chegar, Ele vai derramar do seu ensino sobre os nossos corações, Ele vai derramar da sua presença sobre as nossas vidas, e há de ser o momento em que terá significado para nós estarmos juntos em comunhão, em adoração, em partilhamento. Não deixará de ser um lugar sem significado, vazio, sem sentido espiritual para nós, não, será um lugar onde tem sentido e valor espiritual. Jesus trouxe esse valor para a reunião do partilhamento da ceia. Hoje a gente só ceia uma vez por mês, mas imagine que ceia, partilhamento, comunhão, memória de Cristo Jesus, é para estar presente em todos os cultos, em todas as reuniões, em todas as celebrações, em todos os ajuntamentos que a gente tem como igreja. Não é só no dia que a gente vai tomar o vinho e o pão, a representação é para todos esses momentos. A igreja primitiva fazia isso não só na festa ágape, mas sempre que se reuniam, bebiam e partilhavam do pão. Amém? Amém assim? Então, das diversas perspectivas que a gente tem, da de Jesus, dos discípulos, das pessoas comuns e da casa anfitriã, vamos tirando coisas boas que a gente pode trazer para a nossa vida, sem esquecer, Jesus vai querer estar sempre conosco, e é a sua promessa, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Onde tiver 2 ou 3 lá reunidos, eu estarei. Jesus está presente, porque é seu desejo, é seu interesse estar no meio de nós. Vamos nos levantar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Você pode depois reprisar os textos, tanto em Lucas, quanto em Marcos, quanto em Mateus e em João, que é esse olhar diferente para a vida de Jesus. E você já é convidado a vir estudar conosco o Evangelho de João na escola bíblica dominical. Oremos. Pai do céu, nós estamos aqui, queremos partilhar desse momento de comunhão com o Senhor. O Senhor está presente no nosso meio. Ó Deus, na sua onipresença, sentado ao lado de cada um de nós, dentro de cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, pronto a nos ensinar, pronto a nos edificar, nos mova em direção ao Senhor. Ó Deus, também para participarmos colaborativamente com esse agir do Senhor no nosso meio e nas nossas vidas. Queremos receber do Senhor e queremos oferecer ao Senhor também. Agora, ó Deus, prepare o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, ó Deus, para participarmos desse momento de declaração, de comunhão com o Senhor e de comunhão uns com os outros. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus.